Olá, pessoal. Estamos começando mais uma Só Conversa Boa. Hoje a gente vai fugir um pouquinho do convencional. A gente vai dar vazão a coisas que extrapolam um pouquinho, que transcendem a nossa realidade aqui. Nós vamos falar de energias, nós vamos falar de coisas que são muito importantes, que mexem com o nosso emocional, com a nossa ancestralidade, né? Eu estou trazendo aqui mais uma vez essa querida Juscelia Silvestrini, que é terapeuta holística, que vocês já tiveram oportunidade de conhecer quando ela veio aqui falar das constelações familiares e que, aliás, foi, assim, uma repercussão maravilhosa. Mas a Juscelia não faz só constelação. A Juscelia é um baú de novidades. Cada vez que a gente tira, tem uma coisa nova, uma coisa diferente e maravilhosa, né? A Juscelia esteve recentemente no Peru e ela vai contar um pouquinho dessa viagem dela ao Peru. Vamos falar de energias e vamos falar também de uma atividade que ela faz, que é com relação ao xamanismo. Nós vamos entender direitinho o que é xamanismo, o que é essa busca que toda a humanidade sempre teve com relação ao sagrado, né? A busca pelo sagrado. O que é esse sagrado? O que é essa energia tão sagrada que todos buscamos e que a gente espera que nos faça tanto bem? Juscelia, mais uma vez, que bom ter você aqui. Eu que agradeço, né? Para mim é sempre uma felicidade estar aqui com você, ainda mais falando sobre uma coisa que eu gosto tanto, né? E que reverbera também, né? Possa chegar em algumas pessoas que não sabem o que é, né? A gente esclarecer isso é muito importante também, né? Então, para mim é sempre um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz. Eu é que fico feliz. Primeiro porque eu estou curiosíssima para saber dessa viagem que ela fez lá para o Peru, em Machu Picchu, né? Para saber, é um lugar que eu sei realmente que vai ficar só na vontade, porque isso já não me pertence mais, dadas as limitações físicas e do DNA, que é a data de nascimento, né? Então já está um pouco fora, mas eu fico muito feliz de saber como é que são as coisas por lá. Como é Machu Picchu? A gente vai falar de energia. A energia que existe lá é tudo isso que as pessoas falam? Olha, o que as pessoas falam é um pouco diferenciado, né? O que acontece? Essa viagem que eu fiz é uma viagem holística. Ela não é uma viagem de turismo. Sei. Né? Então, todo o intuito é fazer as vivências nas montanhas e nos lugares sagrados de Machu Picchu. Você coloca o pé no aeroporto de Cusco, você já quer fazer uma reverência a esse local. Ah, é? A energia é muito forte, né? Para quem está aberto para sentir esse tipo de energia. Então, as pessoas que se conectam com você, quando você divulga, né? Olha, eu vou fazer uma viagem com o intuito de conexão espiritual, vai trazer o grupo certo para você. A gente estava em 24 pessoas, um grupo maravilhoso, que gostoso, muito harmonioso, muito solidário, que já são pessoas que já estavam com esse olhar, né? Com essa vontade. Tinha uma conexão. Isso, já tinha a conexão e a vontade de saber mais sobre tudo isso. E muitas vezes foi um sonho realmente conhecer Machu Picchu, né? E a gente vai fazendo, eu fiz um roteiro todo especial para essa viagem, né? Tirando alguns passeios assim, Lima eu não quis ir porque já é uma cidade grande, né? Tem suas coisas boas, mas não era o intuito, né? Então eu fiz um roteiro especialmente para a gente sentir essa conexão das montanhas, dos locais, né? E a gente foi fazendo uma jornada muito linda, a partir do momento que a gente montou o grupo. Ali o grupo já escolheu um nome que chama Semente do Sol. Olha que lindo. E dentro dessa Semente do Sol, eu fui criando todos os rituais em cada montanha que a gente foi, em cada local que a gente foi. A gente foi trabalhando as nossas sombras e a nossa iluminação. Né? O que foi a intenção dessa viagem? Trazer uma expansão de consciência e a iluminação. Para a gente trazer a nossa luz, a gente precisa olhar para as nossas sombras. Isso é importante. Né? E nada melhor do que um ambiente que é onde você chega, você já está sendo recebida por uma expansão muito grande, que é a natureza. As montanhas são gigantes. A hora que você... Não tem como. Aonde você chega, onde eu chegava para fazer os rituais,
eu ajoelhava e começava a chorar. Por quê? Nossa, deve ser de emocionar, É muita né? força, é uma força muito grande, ancestral. É difícil falar em palavras, Entendi. né? O que é o Peru? O que nós fomos buscar lá, eu já tinha ido e eu não tinha sentido da forma que eu senti dessa vez, né? Porque a gente vai evoluindo. Eu fui em 2016. Depois de lá até aqui, né, eu já busquei muito, né? E eu fui com essa intenção porque os meus mentores já falaram: olha, você precisa voltar lá e levar um grupo. E já recebi uma outra missão. Tem outra missão aí? Estava nas Montanhas Coloridas de lá, que é um lugar lindo, maravilhoso. Só o caminho já vale a pena, porque o Peru é um local que as montanhas protegeram eles dessa mídia, né, dessa influência da China, de americano, de tudo isso. Então não tem, ele conseguiu preservar a sua cultura original. Isso está presente lá, essa Muito cultura presente. original. Presente na alimentação. Olha que bom. Eles desenvolvem os alimentos, né? Milho, tem milho de tudo quanto é cor, verde, preto, branco, lindo. amarelo. Então, a chia, né? A quinoa, eles são mundiais. Muita Eles coisa que produzem vem muito. em termos de alimentação do Peru tem Isso, é uma uma alimentação muito boa. Isso, natural. E eles produzem isso nas montanhas. Que coisa linda. A coisa mais linda. Então, você vai para o caminho das montanhas, que é um pouco longe, né? É um caminho, né? Bem difícil, mas você vai olhando as paisagens, eles naquela cultura, preparando toda aquela cultura, né? Eles têm mais de 3 todo mil... o caminho é feito a pé, Não, caminhadas. é feito de van até chegar no local. No local. Aí, depois do local, a gente faz a nossa trilha, o nosso entendi. caminho. E essas plantações feitas ali. Então, as montanhas, os animais, né? A gente fala, mal a gente consegue ficar em pé numa montanha. Imagina trabalhando o dia inteiro ali. Então, é pura natureza, é pura conexão. Nossa, muito lindo, É né? a coisa mais linda. E a gente que já vai olhando, né, trazendo já essa conexão, essa presença, né, da espiritualidade, da energia da natureza em si. Então, você fica assim, meu Deus, né, onde eu estava? Mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Sim. Que acho que todo mundo já fez essa pergunta. Estando lá no Peru, estando lá em Machu Picchu, você pode dizer para a gente se eram os deuses astronautas ou não? Olha, é uma energia muito diferencial. Muito diferencial. Eu nunca tinha sentido dessa forma. Isso. E não tem como falar que não tem essa energia. Né? Então, é o sentir, né? Cada um sente de uma forma. Né? Eu já sinto assim de uma forma muito grande, né? Uma expansão. Então, para eu qualificar que energia é essa, é muito difícil de eu te falar. Mas não tem... Mas a presença que você percebe pelas construções, pela maneira da coisa, como ela é estruturada, se percebe que pode ser de uma civilização que já foi muito mais adiantada? Então, eu não sei te falar dessa forma. Né? O Egito, eu acredito que sim. Né? Dizem que tem uma ligação muito forte, né? Tem a construção inca, a pré-inca, né? A forma que eles viviam, né? Humanamente, hoje, né? Não dá para saber. É dificilmente a gente imaginar como era construído tudo aquilo nos mínimos detalhes, como se fosse um Lego, sabe? Aquelas pedras tudo encaixadas, muito certinho, tudo né? muito certinho. Então, essa tecnologia... Né? Da onde veio? Da onde veio, né? Por isso tem tantos os estudos, né? Procurando essa busca, né? Como eu trago essa energia, né? O sentir essa energia de cada local que a gente vai, o que eu posso falar para você? A energia que eu senti lá é a de um ser do tamanho de uma montanha. Nossa, o seu corpo é muito pequeno para aguentar tanta energia. Não diga. Isso, você fica muito expandida e é uma força assim. E essa energia você sente fisicamente? Fisicamente. De que forma? Quando eu começo a conduzir, igual eu falei, a hora que eu chego na montanha, a vontade é chorar. Você sente no seu corpo aquela frequência, aquela emoção. É como se fosse você relembrando algo. Porque nós já vivemos isso em outras épocas, né? A gente reencarna e a gente segue o fluxo, né?
Então, é como se você estivesse relembrando o seu corpo, a memória do seu corpo relembrando tudo isso, né? Que coisa. Porque nós somos seres naturais, a gente afastou dessa natureza toda. E lá está preservado, né? As montanhas estão preservadas, porque o Peru em si já é um local difícil de acessar. Porque é montanha, tem a altitude. Né? Quem vai numa viagem dessa tem que estar preparado fisicamente, né? E emocionalmente para você aguentar, porque não é um acesso fácil. As montanhas são altas, né? A gente foi no Lago Titicaca, para você ter uma noção, é um dos lagos mais altos do mundo, né? 4.000 metros. Nossa. É difícil respirar lá. Eu achei que eu não ia aguentar. Nossa, eu já não respiraria. E a boca fica seca, seu corpo fica seco, você toma água não adianta. Olha. E aí, muito frio à noite, durante o dia, calor. Mas vale a pena, né? A gente fez uma limpeza de memórias uterinas no Lago Titicaca, porque lá é um portal energético muito grande do nosso segundo chakra, que representa o sagrado feminino. Então, eu fiz uma limpeza de memórias uterinas lá e foi a coisa mais linda do mundo. Colocando o pé na água gelada, mesmo assim. E é bem gelada. Estava bem gelado. Então, o acesso é só através de barcos, né? A Ilha Titicaca tem as ilhas preservadas, que moram pessoas lá sem energia elétrica, sem tudo com... As ilhas mesmo são construídas, né, com a vegetação de lá e elas ficam flutuando. Eu esqueci o nome da planta que eles usam. E eles convidam você para passar a noite lá, se você quiser. Tem gente que vai para ver as estrelas, para se conectar. Deve ser um céu maravilhoso, né? Deve ser muito lindo. Eu só não sei o frio à noite. Escuta, Juscelia, com toda a tecnologia de hoje, a gente sabe que a evolução toda, essa evolução tecnológica chegou lá ou isso também não está preservado? Eles estão preservados dessa tecnologia toda? O que eu vejo, né? Chegou, porque a gente está o tempo todo na internet se comunicando, né? Só que você vê aonde o ser humano se perdeu. Você vê aquelas senhorinhas nas lavouras com os filhos. Os filhos estão juntos, eles não estão na creche, não estão com a babá, não estão com ninguém. A família ainda é preservada lá de trás. Sei. Né? Levam junto os filhos. Isso. Você olha aquelas adolescentes, assim, que às vezes eles ficam tirando foto, você vê no olhar deles a simplicidade, a ingenuidade. Ainda não foram pura. Contaminados, né? Não foram. Muita pureza. Que bom, que bom. Isso que eu falo que as montanhas protegeram, né? Muito puro. E é isso que a gente se perdeu. Né? Você pergunta para elas sobre música americana, eles não sabem nada. E não querem nem saber. Então, e falando em música, eles têm uma cultura musical local? Ó, flauta, tambor. Olha, tem tambor. Olha, depois a Juscelia vai mostrar pra gente. Então, eles são muito nativos, eles têm a própria música, né? Eles não se influenciam muito assim pelo que está externo. Por exemplo, todos tocam algum instrumento? Você chega nos restaurantes o tempo todo, eles estão tocando a música local deles, se interagem com a gente. Gente, é uma viagem assim divina, olha que maravilhosa. Delícia, né? Olha, fica aí o convite, vocês já podem perder a próxima viagem já está organizada, porque eu recebi esse chamado, né, na Montanha Colorida. Os mentores falaram comigo, né? Que eu tinha que voltar lá para fazer a meditação nas montanhas, ficar mais tempo nas montanhas. E a próxima viagem está marcada para mais ou menos quando? Então, talvez... Eu estou decidindo entre setembro próximo e abril do ano que vem. Eu ainda preciso da informação da data ainda. Então... Bom, depois a gente vai... Você sabe que a Juscelia, a gente deixa o telefone, o contato, tudo direitinho, Isso. né? E aí, quem sabe vocês, quem tiver interessado aí, vai fazer... Eu acredito que seja uma viagem inesquecível. Isso. Eu vou fazer um roteiro diferenciado também, né? Para as montanhas mesmo, de novo, e ficar mais tempo. Porque como a gente tinha vários passeios, então tinha todo horário, né? Horário para almoçar, horário de ficar nas montanhas. E aí o que foi pedido foi o quê? Ficar mais tempo nas montanhas para você trabalhar a sua conexão individual, né? Você com você mesmo, nas montanhas, para você viver os seus processos lá. Né? E trazer essa força para você. Depois compartilhar, tem toda a questão do grupo. Entendi. Né? E as estações do ano são iguais? Ou lá é mais igual do Brasil. É igual ao do Brasil, né? É igual do Brasil. É hemisfério sul lá também? Isso. Ah, então. Então agora é outono para inverno. Isso, outono e inverno. Acabaram as chuvas, né? E agora começa outono e inverno. Nossa, olha, eu
Se fosse você que está me vendo aí, que eu tenho certeza que está interessadíssimo, não perdi essa oportunidade, Isso, não. é uma oportunidade única e o que a gente acessa desse mundo invisível, a gente nunca mais esquece. Ah, com certeza. Nunca mais esquece. É muito forte. Mas você trouxe aí uns instrumentos muito interessantes. Eu trouxe a essa flauta, né? Eu já tinha uma, mas eu fiquei apaixonada nela, acabei comprando lá. Essa é uma flauta nativa. É nativa de lá. E como é que faz? Você toca a flauta? Eu toco. Vamos ouvir um pouquinho? A flauta eu uso na meditação xamânica, né? Ela nos conecta, né? Os instrumentos, né? Por isso que eu falo, a cultura deles é muito rica. Eles cuidam da alimentação, o poder da cura através do som, né? Através da natureza. Então, eles sabem muito bem o que é essa conexão. Se você for ver a história deles, né? O que aconteceu lá, como sempre, né? Os espanhóis invadiam né? Os templos sagrados e colocaram o catolicismo em cima, mas eles conseguiram, apesar de eles serem muito católicos, conseguiram preservar a cultura nativa. Ah, que bom. Né? E é assim, a cultura andina maravilhosa. Eu sou apaixonada e quero me especializar só no Peru por um tempo, que foi a informação que eu trouxe, né? E como no meu trabalho aqui no Estrela da Alma, eu já trabalho com xamanismo já faz algum tempo, né? Então, só agrega cada vez mais, né, essa conexão. Que bonito. Olha, depois a gente vai falar de xamanismo, porque tem coisas interessantes e vocês vão ficar, olha, vão se deliciar com as informações, com as coisas bonitas que tem essa cultura, né? Isso. Que não é uma religião, é uma cultura ancestral maravilhosa, que depois a Juscelia explica direitinho para a gente. Mas vamos ouvir um pouquinho da flauta. A flauta andina, né? Isso. E é legal para quê? Para expandir a consciência, trazer um relaxamento. Quando você ouve essa flauta, o legal é você ficar de olhinho fechado. Isso, ficar de olhos fechados e só sentir, né, o som levar você. Vamos lá. Lindo isso, né? Dá uma sensação tão gostosa, uma coisa calma, né? Acalma de o coração, calma mesmo, gostoso, assim, o coração bate mais suave, né? É uma sensação de paz bem interessante. Exatamente. E você trouxe também um tambor. Isso. Esse tambor eu já vi você usando lá no xamanismo, né? Nas rodas xamânicas. Esse é um dos tambores que eu tenho, que eu tenho 6. Eu tenho 6 filhos. São os seus filhos. A gente dá vida na nossa criação, né? Porque na oficina do tambor a gente faz nosso próprio tambor. Sei. Né? E depois a gente inicia, e aí ele é instrumento de cura através do tambor. É instrumento de cura? Total. Né? Ele conecta com o nosso coração e coração da Mãe Terra. Que maravilha! Quando a sua mãe está grávida de você, o primeiro toque que você escuta é isso aqui. Ó. Então, ele conecta você com o primeiro momento do serzinho que está lá dentro da barriga da mamãe. É isso que o bebezinho ouve, antes de ser ainda quando é um embrião. E aí ele traz a memória. Que coisa! Olha, interessante isso. E não precisa fazer um curso para tocar o tambor? Você tem que fazer... Ele é instintivo? Então, o que é legal desses instrumentos, né? É muito intuitivo. Né? Você sente... Tudo é sentir. Não adianta a gente trazer para a nossa razão. Sei. Você traz para a razão, você perde o momento principal. Você vai fazer seu tambor, você vai se conectar com ele, com o seu coração. Todo dia você vai lá, vai tocar um pouquinho. Daqui a pouco você está tocando espontâneo. Né? Eu toco muito ele nas minhas rodas de cura, ou até mesmo nos atendimentos individuais, com alinhamento dos chakras, limpeza. Então, é um instrumento maravilhoso para ajudar, né, E o tambor é usado no xamanismo
como um instrumento importante. Ele é muito importante. Ele é muito importante justamente porque foi muito engraçado. Ontem a gente estava fazendo o estudo do xamanismo que a gente tem lá no espaço. Né? E as pessoas vão e, às vezes, não conhecem nada ou já conhece e se perde na conexão. Né? Sim. Como eu viajei e fiquei um tempo sem fazer, o pessoal, nossa, eu estou precisando muito, que eu estou muito desconectado. E aí eu já preparo a fogueira, né? Eles já ficam descalços. Gente. Olha, eu já tive a oportunidade de ir numa roda xamânica de cura. É realmente é inexplicável. Ela tem que ir lá e sentir, porque é um momento transcende, é tudo aquilo que você possa imaginar, o que a gente está acostumado a ver na frequência física, digamos Exato. assim, né? Foge a isso, né? Isso. Aí eu toco o tambor, eu faço a defumação com as ervas, que já está preparado. Então, você já vai criando aquele ambiente para receber você que está lá fora desse mundo maluco, né? De correria. E ali você... E a gente consegue realmente se isolar desse mundo desligar doido, desse né? mundo. Sim. Então, esses aqui são instrumentos para conduzir você para esse transe. Né? Que através dos estudos, né? Da mensagem que vai trazendo, a gente vai se conectando, que a gente também trabalha bastante a mediunidade nesses estudos, né? Sei. Que as pessoas estão muito nessa busca também, uma busca espiritualista, né? Sem estar conectado com religião, né? Que é uma filosofia de vida, que é a natureza. A própria natureza é você, e você é a própria natureza. Eu percebo agora, por exemplo, a gente está vivendo num mundo muito cruel, muito físico, né? Muito mais racional. Racional, muito exatamente. Racional. Mas individualmente eu percebo nas pessoas uma necessidade de buscar a natureza como uma fonte de vida, de se reintegrar como ser humano pertencente a esse universo, né? Exato. Embora tenha a pessoa, a religião que tiver, isso não tem nada a ver. Isso é uma busca interior. A própria natureza já é uma religião, né? Se você for ver, é uma forma de vida. E onde a gente desconectou dela. Se você for ver, né, a gente tem os contos, né, que a gente vai trazendo, as histórias xamânicas, né, reproduzidas. Ele pega a árvore ali, ele tira uma fatia daquela árvore, ali ele vai fazer como se fosse um vinil. Ali tem toda a frequência da árvore. Ele consegue fazer som, ele consegue fazer música com isso. Isso aqui é uma madeira, ó, afinado. Isso aqui é um couro de um animal. Ah, tem um vegano? Tem, mas o animal ele se doa para fazer isso aqui depois da sua morte. Então, tudo tem um simbolismo, tudo tem uma explicação. Não há um desrespeito. Desrespeito, nem não é comércio. Não Isso. Sabe? Não é como ele você... é sagrado. Você não mata o animal para ter o couro para fazer o tambor. É um couro reaproveitado do animal que já veio para servir. Né? Então, no xamanismo, a gente usa tudo. Tudo é sagrado e tudo com muito respeito. Né? A natureza serve a população humana e o humano serve a natureza. Né? Então, não tem desconexão, é uma teia. E hoje, o que aconteceu? O ser humano se vê muito maior do que tudo isso. Sim. Né? Porque ele está ligado à matéria, ao dinheiro, ao poder. Né? E quanto mais você tirar dessa natureza sem ter esse equilíbrio, vai acontecer tudo o que está acontecendo pois aqui é, mesmo. totalmente, o desequilíbrio, né? É total desequilíbrio, Então, o que eu vejo é voltar essa conexão. Né? Então, mesmo eu estando num centro urbano, dá para a gente trazer essa conexão. Você pode estar no maior dos... Vamos usar um termo mais atual. Na maior das muvucas, e você está ali centrado, buscando o seu interior. Isso, na sua conectado presença. com a natureza. Exato. Isso eu acho sensacional. Mas vamos falar exatamente. O que é o xamanismo? Como é que nasceu? O xamanismo é uma forma de conexão mais antiga que existe. Ah, é? É. A forma de se conectar com mundos, né, que a gente não vê, que é a multidimensionalidade, né, que a gente chama. Então, é uma forma de falar com Deus, né, na natureza. Tudo faz parte, né, a terra, a água, o fogo, o ar, os elementos da natureza, né? Então, é o respeito que ele tem com essa natureza. E a forma dele vir nessa busca de muito sagrado. Ele levanta de manhã, ele já olha para o sol, ele já agradece.
tudo que ele já está recebendo. Mas o xamanismo começou assim, era nos povos primitivos, e depois ficou exclusivamente ligado às populações de indígenas, as populações assim de origem bem ancestral. O indígena do Brasil tem o xamanismo, o indígena Isso, cada região, latino-americano todo isso. tem. Cada região tem uma forma de conexão. Sei. Né? Eu sigo a norte-americana. Ah, sei. O que é a diferença entre a norte-americana e os pajés brasileiros? Ah, sei. Né? O norte-americano, a gente traz toda essa forma de conexão, né? O tambor, não que o brasileiro não tenha, tem também, né? São formas diferentes. E tem outras maneiras de apresentação. O brasileiro ele usa muitas medicinas da natureza, né? As Amazônicas, ervas, ayahuasca, rapé. Né? E a norte-americana, a gente traz tudo isso em forma da respiração, da meditação, do tambor. Então, você acessa a mesma coisa de forma diferente. Né? Se você perguntar para o norte-americano o que é ayahuasca, eles não sabem. Nem sabem, né? Aí manda... Lá no Peru mesmo, porque tinha um pessoal que queria fazer o ritual, porque lá é o centro da ayahuasca. Eu procurei um xamã de lá para fazer o ritual com o pessoal. Ele falou assim, por que você não faz aí na Amazônia, no Brasil? Entendeu? Porque é uma expansão muito grande e, dependendo de onde você está, você precisa ter uma sustentação muito grande. Tem que ter muita confiança no meio que você está. Um xamã e um pajé são a mesma coisa, não? São a mesma coisa. O que é um xamã? O xamã é um sacerdote daquela tribo, né? Daquele núcleo, né? Daquela comunidade. Ele vai buscar as informações, né? Através da sua fé. Ele vai nos mundos, os submundos, buscar até as almas de um dos que estão perdidos ali. Sim. Ele tem essa conexão espiritual, essa abertura espiritual para trazer o quê? Melhorias para a sua tribo e até mesmo cura física, emocional para a tribo. Né? Então, ele é responsável por tudo isso. E ali ele já nasce com esse dom. Né? E é passado de ancestral para ancestral. Né? Vem vindo do pai para filho, ali ele é escolhido o líder daquela tribo. E aí e o que acontece nas tribos? A cultura deles nunca é mudada. Ela se mantém. Ela se mantém, para você ver o quanto é forte isso. Entendi. Se mantém por quê? Porque é uma coisa que funciona. Por que eu vou mudar? Né? E é passado de geração para geração. Esse cultivo, né? A ancestralidade, né? Dessa cultura, e não deixar dominar por outras culturas, isso é muito importante. Né? Lógico que são aqueles mais raízes. Né? Hoje em dia tem muita influência, né? O tempo todo. Eles têm internet, têm televisão, se você for ver. Mas as tribos mesmo que são originárias. São originárias, eles mantêm as tradições. Tem tribos que você não consegue nem acessar, você não consegue nem ir, você precisa de autorização. Né? E a maioria dos rituais são ligados à cura? A maioria é a cura. E a cura é a natureza. Viver já é a sua cura. E como é que convivem esses rituais de cura com a medicina? Então, o que acontece? A medicina vai buscar isso com eles. Ah, é? Porque tem as ervas, as plantas. Né? Se você for ver na Amazônia, quantas plantas, né, são retiradas e mandadas para fazer medicação, né, os laboratórios riquíssimos, importantes. São a base, né? Isso, e às vezes é onde eles se perdem. Ele passa todo o conhecimento das plantas em troca de qualquer coisa. Né? Aí começa a se perder pelo o dinheiro, pela ambição. E aí acontece o que aí aconteceu. A patente vira de um grande laboratório internacional, multinacional, e aí a raiz, né? A essência que deveria ser nossa, né? No caso aqui do Brasil. Tinha uma vez eu li alguma coisa sobre uma medicação que é base de vários medicamentos, que é a espinheira santa. Sim. Que é nativa do Brasil, que é uma planta e que tem a patente já, se não me engano, ou dos japoneses ou dos americanos. Né? Exatamente. Então, perdeu-se totalmente a patente dessa planta, que é uma planta que é base de muitos medicamentos. Porque o Brasil não valoriza, né, os produtos que ele tem. Não valoriza. Aí vem a ganância, né? E tira tudo. E eles têm todo esse entendimento, né, sobre a natureza.
Lá no Peru, eles ainda mantêm bastante. Tanto é que teve um dia, né, teve pessoas que ficou com febre, porque é natural mesmo, né? E como é que trata uma febre assim? Isso. Vem a guia, traz o chazinho da região. Nossa, E eu é me rápido, senti assim, o efeito é rápido, eles ajudam, Nossa, né? que É maravilha. muito maravilhoso, gente. O tempo todo eles em contato com a natureza. Toma esse chazinho para isso daqui para cá. Você vai no mercado municipal lá, você fica encantada com, Que coisa, com né? as ervas, com as plantas, né? Todos os instrumentos. É maravilhoso. Que bacana. E a gente pode, aqui, a gente que é leigo nessa história toda, extremamente curioso, como é o meu caso, como é que a gente pode aprender um pouco mais, saber exatamente que tipo de benefício, digamos assim, uma roda xamânica, por exemplo, traz para qualquer uma pessoa que não tenha conhecimento, que não tenha iniciação, nada disso? Isso. Ela ajuda qualquer pessoa. Né? O que eu faço nessa roda xamânica? Né? Essa roda xamânica eu criei dessa forma. Né? Tem vários formatos. Né? Roda de cura, roda medicinal, que aí são os estudos que vêm, né, de uma forma que foi colocada em livros. Né? E essa roda eu desenvolvi de acordo com o meu trabalho terapêutico. Sei. Né? Eu junto a parte espiritual com as terapias que eu faço. Né? Então, eu pego um assunto que eu vejo que tem bastante dificuldade dentro do consultório e eu monto uma roda xamânica para um grupo. Aí eu trabalho isso em grupo, por exemplo. Eu vou trabalhar a roda xamânica do elemento terra, né? Trabalhando aqui prosperidade financeira, chakra básico. Então, ali, dentro desse contexto, eu convido as pessoas, elas vão chegando. Entendi. Aí eu faço a limpeza, né? Com as ervas, com o tambor, ela vai se conectando com o fogo. Eu vou falar um pouquinho sobre... Ela vai entender o que tem a ver a prosperidade com o chakra básico, com tudo isso. Ela vai trazer informações e depois eu vou fazer uma meditação com o tambor, né, com a música, e ela vai acessar algo que está além. Né? E ali ela vai levar conhecimento e cura. E quando ela vai embora, ela vai ficar com aquilo na mente dela. Nossa, isso aqui tem... Né, as emoções que ela sente em relação a esse chakra, né, que quando está muito no material, ela fica muito dura, fica muito severa com você mesma, irritada, só pensa no material, só pensa em dinheiro. Né? E a gente vai trazendo esse equilíbrio. Né? O que é o elemento terra em equilíbrio? É quando você está bem com você está aberta para receber, né? Você está em conexão com a vida, você não está pensando só no material, eu estou conectada com o todo. Né? Você está naquela forma de que tudo vai vir para mim sem medo de escassez, que eu consigo movimentar isso. Né? O elemento terra, o chakra básico, é o movimento, né? É a ação, é a força. Ou eu estou com depressão, o que eu preciso trazer? Trazer essa energia. Se ela participa de uma roda dessa, a gente vai trazer esse movimento, essa energia para ativar essa conexão e ela sai de lá muito melhor. As doenças, por exemplo, físicas, né? Isso. Não só as doenças da alma, as doenças como depressão, pânico, ansiedade, nada disso. Mas as doenças físicas, uma pessoa que tem, sei lá, vamos partir para uma coisa bem mais séria. Uma pessoa que tem um câncer, por exemplo. Sim. Ela recebe algum tipo de benefício? Claro que recebe. Eu trato bastante gente com câncer. Sei. O que acontece? A doença ela não veio no físico. Primeiro, ela veio no emocional. É a somatização. Sim. Tá? Eu não vou curar diretamente o câncer. Eu vou trazer um alívio para ela. Entendi. Eu vou trazer um consolo para ela, um entendimento das emoções. Que ali ela não está doente só fisicamente. O emocional dela está acabado. É todo um... O espiritual está acabado. Exatamente. O mental, a mente, está com medo, está com todas essas emoções aí afloradas. E ela fazendo esse tratamento, com certeza ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Né? Pode não vir a cura. E às vezes vir até a cura. De alguma forma, se ela acredita, se for de merecimento dela, né? Com e acontecem curas? Acontecem muitas curas. Que maravilha. Isso acontece. É até difícil falar isso, né? Porque as pessoas são... Nossa, vou lá, vou me curar. Ela prometeu. Não é promessa de nada. Não é promessa, isso. Né? Mas acontece, pode acontecer. Aconteceu. Até porque existe a própria física quântica, né? Isso. Tem essa informação de que muita
cura, você pode se autocurar. A cura está em você. Está na gente, Tá em em tudo, você. né? Você- Depende da maneira como você canaliza Isso. as energias, né? Não só a cura, como a doença também. Certo. Você atrai essa doença para você. Conforme você vibra, conforme você emana. Lógico que tem a genética, tem a predisposição. Mas também você pode trazer essa cura e sair dessa genética. A Sei. epigenética vem para isso. Sei. Eu transformo o meu DNA através dos meus pensamentos e das minhas emoções. É muito interessante. Nossa, é um assunto que é palpitante, né? Sim, sim. Eu sei que nas rodas xamânicas, ou no xamanismo em geral, se fala muito que todos nós temos um animal de poder. Que conexão é essa? Como é que é isso, a história do animal de poder? O animal do poder é uma coisa maravilhosa. É? É muito lindo esse trabalho. Eu faço, né, essa conexão, essa jornada do animal do poder. O animal do poder é um aliado para te ajudar. Sei. Né? Ah, Gil, você está viajando na maionese. Não estou viajando. É como se fosse um mentor seu, Do reino animal. do reino animal. Sei. Só que ele toma forma de animal. Quando eu estou conduzindo o animal do poder, as pessoas fazem o movimento do próprio animal. Nossa, Ele que entra no interessante. estado de transe e eu falo, agora você sente, eu vou conduzindo e você sente a força desse animal. E aí ele vai sentir essa energia. Ele vai acessar esse animal. E ali, a força e a característica daquele animal é o que você precisa para aquele momento. Quer dizer, a gente sempre, por exemplo, sempre teve esse animal com a gente. A E a gente gente nasce, vai descobrir a isso gente vai numa roda. descobrindo. A gente vai Ah. descobrindo conforme a gente vai conhecendo, trazendo esse autoconhecimento, né? Por exemplo, a serpente, né? Todo mundo tem pavor de serpente. É um animal maravilhoso. É de cura. Nossa, É de não transformação, é de renascimento. Ela solta a sua pele e renasce de novo. sabia. E todo mundo Entende? morre de medo, né? Isso. Então, é o momento que, se você está precisando de renascer, você acessa esse animal, você consegue essa força para trazer esse renascimento. Morte e renascimento. Eu preciso deixar morrer o que não serve mais, o que é velho, para acessar algo novo. Para acessar algo novo, eu preciso deixar o antigo morrer. E aí vem a serpente como animal. Maravilhoso. Entendeu? É muito interessante. Essa questão. E para cada um é um animal diferente. Por exemplo, a serpente pode ser um animal de várias pessoas. Sim, pode ser ou de tem várias assim os pessoas. mesmos animais. Por exemplo, a gente sabe, só fazendo uma comparação mesmo. O horóscopo chinês, sei lá, Sim. 12 animais que foram escolhidos ali. Sim, sim. E são aqueles 12, não Sim. sai daquilo. Sim. No xamanismo, não, ele é mais Ele é amplo. livre. Ah, entendi. Teve uma senhora que acessou uma barata. Ah. E ela ficou muito brava. Ah, imagino. Eu ficaria Eu também. não quero esse Morro de animal, medo. uma barata. E aí, se você for ver a história dela, a barata é o animal mais resistente que existe no mundo, praticamente. Sim, a barata é o último ser que vai sobreviver se houver uma explosão atômica, né? Exatamente. E aí você vai saber a história dela. Ela sobreviveu uma infância, uma adolescência que ela presenciou até o pai se batendo na frente dela. Nossa, olha Então, só. é uma história muito forte. Entendi. Né? E a barata vem para isso, né? O que você está resistindo? Por que você não está enxergando? Né? Ela vem trazer as informações para você se conectar com a força daquele animal. As características daqueles animais, que tem tanto negativo e positivo, para eu entender como funciona e trazer isso para a minha vida. São arquétipos, né? Sim. Então, é maravilhoso. Teve um cara que achou que o animal dele era um cavalo, e aí veio a borboleta. Aí ele ficou assim, ficou lá batendo asas assim, né, e tal. Ficou frustrado por ser uma borboleta, não? Ele ficou até o primeiro momento. Ah, Depois ele assumiu isso e é mas maravilhoso. a Era um momento de borboleta é uma transformação. lagarta que se transformou e ganhou vida, não é? É o momento que ele estava fazendo. Era o momento que ele estava passando. Então ele assume essa borboleta e vai embora. Entendeu? Ele Aliás, cria tem uma força. frase, só para fazer, que diz que depois que a lagarta vira borboleta, ela nunca mais volta a rastejar. Pois é. Não é? Olha isso. Criou a asa e foi embora. Então. Né? Então, é isso. Tem vários animais, tem formiga, é a paciência. Então, cada animal significa Tem uma um coisa. significado. Isso. O meu é a águia, né? O meu principal. Você tem o principal, tem os aliados. Aham. Cada E momento. a águia quer dizer o quê? A águia traz a liberdade, o poder da intuição, da visão, da sabedoria, não. da liderança. Sei. É um animal muito forte, né? Em termos de... Quando eu tenho alguma dificuldade de enxergar... Por exemplo, eu vendia roupa.
Aí eu falei assim, ai, gente, eu tô com pressa, eu preciso recomprar logo essas roupas para mim ir embora e tal. Águia, me mostra o caminho onde está a roupa certa. É. Eu me conectava com esse animal, ia lá, falei, rapidinho eu resolvia minhas coisas e vim embora. E a águia tem uma coisa interessante, ela se refaz, né? A cada ela 40 chega anos. A um ponto da vida que ela precisa tirar tudo e começar Isso. tudo de novo. Ela bate o bico, ela tira todo o bico, as patas As patas, dela, ela tudo, tira, as ela se patas, refaz, tudo, né? refaz tudo, é isso. Então, é um animal muito forte, né? E é um animal de visão, né? Ela está muito próxima de Deus, ela vive nas montanhas, né? As Sim, ela montanhas mais altas. né? Então, quando você está Maravilha. desconectado com essa energia, você fala, nossa, deixa eu conectar com a águia, que ela vai me ajudar nesse momento. E você só consegue descobrir o seu animal de poder numa roda xamânica ou de repente, se eu sonhar com um gatinho, por exemplo, Então, tem a ver é assim. com isso? Não. Eu, como trabalho com xamanismo, eu recomendo no presencial para você descobrir seu animal do poder. Numa Porque jornada. existe toda uma sequência. Isso. A gente vai estar ali, reunido, trazendo a conexão com os 4 elementos. Você já vai estar num estado de expansão de consciência maior, com Certo. respiração. Então, tem um ambiente totalmente preparado para você acessar. E se estiver no meio do mato, melhor ainda. Ah, é? Isso. Lá eu tenho bastante árvores, né? Então, dá para trazer esse Não, ambiente, olha, né? Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Se vocês que são aqui de Atibaia e não conhecerem ainda o espaço Estrela da Alma, vão lá conhecer, porque é um lugar sensacional. E você que é de São Paulo, eu tenho pessoas de São Paulo que me procuraram querendo saber como fazem para ir lá, marcar um dia para conhecer. Entre em contato com a Juscelia, marca uma hora para ir lá ver, porque vocês vão se encantar com o espaço. Eu falo isso de coração, porque realmente é um lugar que me encanta, né? Sim. É onde você descobre assim conexões que você nem imagina que existem, né? Juscelia, só me conta uma coisa. Essas rodas xamânicas acontecem frequentemente? Como é que faz? Isso. Como é que você se organiza para receber as pessoas? Uma vez por mês tem a roda xamânica. Sei. A cada 15 dias, a gente tem o estudo e a meditação xamânica. Se você Sei. quer aprofundar mais no xamanismo, quer entrar em contato para sentir essa energia, então a cada 15 dias tem um estudo. A gente se reúne e a gente estuda as cartas dos caminhos sagrados e o animal do poder. Certo. Dentro desses duas cartas que a gente tira na hora, né, esse estudo, a gente vai trazer a mensagem e vai levar para a nossa vida. Ali é como se fosse uma parte terapêutica também, né? Que a gente faz essa partilha com o grupo. E é um momento muito legal de conexão entre as pessoas, entre o estudo, entre a natureza, né? Então, é maravilhoso. Ontem nós tivemos. Ah, é? E é engraçado. Quando você traz uma carta de um livro e do outro, as duas trazem a mesma mensagem, uma complementa a outra. É muito interessante. Ontem a gente falou muito sobre a questão, né, de como trazer a nossa conexão, né? O poder da fumaça, né? Que aí tem toda a linguagem xamânica, né? Tem o povo em pé, o povo deitado, né? O grande espírito. Então, é uma linguagem diferente do que as outras religiões, ou, né, apesar de não ser uma religião, de se comunicar com a natureza. Não sendo uma religião, a gente pode definir o xamanismo. É uma filosofia de vida. Sim. É uma filosofia. Eu sigo o meu coração, eu sinto a minha intuição, eu sigo a natureza, eu observo a natureza, eu sinto ela. Não adianta eu falar, vai lá não, ver a natureza. Eu acho que é uma coisa para sentir mesmo. É para sentir, coisa não tem assim, como. A explicação você vai colocando na sua cabeça na medida em que você vai tendo, vai sentindo, né? Isso. Você a coisa vai clareando e você vai entendendo. E esse entendimento depende muito do sentir, né? Exatamente. E é uma sabedoria tão grande, ancestral, né, que as constelações vêm do xamanismo, o coach veio no xamanismo, e observar, né, como eles sobreviviam e como eles se relacionavam com as pessoas, com as ervas, com a natureza, eles foram fragmentando e montando cursos, né, e trazendo tudo isso de uma outra forma, porque existe também o preconceito, né? E é uma coisa bem legal dizer aqui, né? Foi muito engraçado, foi um grande aprendizado essa viagem. Sei. Porque eu venho de uma infância que eu morei na roça com o pé no chão. Sei. Eu já tinha esse contato com a natureza, não tinha energia elétrica, não tinha televisão. Então, para mim, é muito fácil estar nessas montanhas. E aí você convida um grupo.
De com pessoas várias pessoas que nunca pisou no chão. Né? Por mais que com ele tenha todo essa... tipo de cultura, de formação. Isso, por né? mais que esteja nessa busca, Aham. é uma busca que está assim, na mente, está no mental, está na Sei. meditação, mas não está em contato com a natureza. E aí eu te levo para um lugar que só tem montanhas, né? Que é difícil acesso de alguma forma, né? Que lá tudo para você ir não é reto, né? Tudo Tudo tem que subir e descer, né? isso, subir e descer. Aí tem a parte da altitude, tem a parte da natureza. Aí você precisa trazer uma força para você conectar esse grupo com a energia que eu estou proporcionando, né? Que é essa conexão. E tem gente que está ligado nas comprinhas, Não tem no jeito. turismo, Não tem até jeito. ela tentar entender que ali é uma outra forma que a gente saiu de um lugar para fazer essa conexão com a natureza, que é isso que eu quis fazer. Eu quis sair dessa conexão do meu espaço, né? Ali a gente tem uma conexão para algo maior. Na natureza, nas montanhas. E as próprias montanhas, elas já têm toda essa força. Você olha para as montanhas e se arrepia. O tempo todo você está conversando. Eu falei, gente, eu estou parecendo uma taturana. Eu converso com as pessoas e fico toda arrepiada. Né? Eu ficava o tempo todo arrepiada, porque é muita energia. É muita energia. Né? Tem um passeio do trem que a gente sai de Águas Calientes para ir para Machu Picchu. É 1h30 de trem. É o trem mais lindo do mundo. Ele é todo panorâmico. E assim, as montanhas, você não cansa de olhar para as montanhas e para o rio passando assim. Então, é maravilhoso. E a gente foi bem no nascer do sol. Nossa, A que gente lindo. pegou o trem 6 horas da manhã para a gente ver o pôr do sol ali, né? Aquele primeiro horário assim da manhã. Enfim, Muito é uma lindo. coisa maravilhosa, né? E a gente está tão distante e não é uma é diferente. Imagina uma viagem para Nova York, uma viagem para Paris. Lógico que é bom também, mas como eu nasci, eu tenho muito essa formação, tenho muito essa criação. Eu prefiro ir para o meio do mato e conectar. É mais raiz. É mais raiz, é mais forte. Então, isso vibra muito dentro de mim. Você quer me ver feliz, me leva ali para o mato, para a cachoeira, né? Isso aí traz toda a limpeza. A própria natureza já trabalha para o seu favor. Você Como não precisa... estar em contato com a natureza já é uma bênção, Isso. né? Então, o Pena que a xamanismo natureza é isso. nos grandes centros cada vez vai ficando mais distante, Exatamente. né? E aí você vai desconectando, vai entrando no quê? Numa parte de estresse e de Exatamente. doença, que é bom para quem? Para a população ficar doente. Né? Então, a gente não vai entrar nesse assunto, mas né, quanto mais você tiver em contato, fazer uma caminhada durante o final de semana no meio da natureza, né, se você não tem durante a semana essa possibilidade, vai, né, tem a pedrinha, Vai tem a um parque, vai né? a um parque. Quem mora em isso. São Paulo tem tantos parques, Exatamente. né? Pode... Até o próprio Parque do Ibirapuera, que é tão Exato. ali para todo mundo, né? Exatamente, vai caminhar, vai trocar sua energia. É uma troca, ela faz essa troca. Exatamente, Né? Ela exatamente. troca com você o tempo todo. E é de graça. Né? Exatamente. Você não precisa pagar nada. Juscelia, é tão bom conversar com você. Eu também Eu gosto acho que é muito uma de vir paz aqui. que vem assim, a gente fica encantada com você cada vez que você vem. Obrigada. E eu quero deixar mais uma vez, porque as pessoas adoraram você, Que pediram bom. para que você viesse novamente, e tenho certeza que os pedidos vão aparecer aqui de montão pedindo. E mesmo que não apareçam pedidos, eu faço o meu pessoal, que é assim, de coração. Eu quero que você volte aqui para a gente. Eu quero voltar, com o meu Sempre a prazer. gente tem assunto, tem tantos assuntos para falar. A gente tem um assunto importante para falar sobre realmente as conexões, energia, né? O que a gente pode fazer para mudar a nossa energia. Tem um assunto que é fantástico, que você tem lá também, que é a questão do sagrado feminino. Isso. Como que nós, mulheres, nos podemos colocar nos dias de hoje, né? Sim. Essa questão da mulher ainda tão vitimizada. Como é que se fala muito em empoderamento, mas como é que essa mulher poderosa, né, vai chegar nos próximos anos, né? Isso. Esse é um assunto muito polêmico, né, de alguma forma, e é tão simples, né, tão Pois natural, é. porque a natureza da mulher, ela é esse poder todo, né, e ela se perdeu, ela está no lado masculino, por isso que ela está doente, né, o tempo todo, e a doença já está no físico, não está só na alma, né, as doenças emocionais, dessa briga com esse masculino, com esse feminino, quem pode mais, quem pode menos, o masculino que está sem a força de ser esse provedor, de trazer essa força, né, e ela precisar ter que sustentar tudo isso.
e levou ela para esse caminho, né? Não é à toa que ela foi para esse lugar. E agora desconstruir esse lugar, trazendo esse feminino com leveza, né? Com fluidez, está muito difícil no mundo atual, né? Mas a gente vai fazendo esses trabalhos, esses encontros, justamente para trazer esse despertar, né? Aonde eu estou errando? Por que está dessa forma? Por que está vindo essa doença? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu tenho tanta dificuldade? Porque eu não me relaciono com as pessoas mais? Por que a vida está tão pesada para esse feminino? Exatamente. Né? Eu preciso trazer esse equilíbrio e apoiar. E ela está negando esse masculino, né? Ela está... E se você for ver, quem cria esse masculino são as mulheres. As próprias mulheres, exatamente. Então, são paradigmas, são padrões que a gente precisa trabalhar, liberar. E esse trabalho a gente faz justamente para isso, para trazer esse poder dela, trazer a consciência desse feminino, que é uma coisa leve, fácil, né? E está dentro da sua conexão. Tirar tanto peso que vem, né? Exatamente. Há milênios, né? Nas nossas costas, né? Vem porque as nossas ancestrais passaram por isso. Exatamente. Isso está nas nossas células. E agora eu preciso ter permissão para fazer diferente. E aí, como que eu faço esse diferente? Trazendo autoconhecimento, se conhecendo, né? Sabendo o que você quer, o que você precisa, né? Não fazendo exatamente igual. Eu pego a força dessas ancestrais e eu vou fazer diferente. E aí você amplia, você tem um leque aí de aprendizado e através dessa força para você ir, né? Cabe a você estar aberto para esse conhecimento e esse autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento ele traz força, traz liberdade, traz poder, né? Esse poder não é aquele poder que sai melhor do que o outro, é o seu poder interno para você lidar nos seus relacionamentos, para você ter prosperidade financeira, para você ter uma vida tranquila, né? É uma vida com paz, com alegria, com conexão, né? Trazer essa conexão espiritual também para você ter sua paz, né? Não é só financeiro. As pessoas levam muito só para o financeiro. Uhum. Né? E a gente que está numa idade um pouquinho mais além, a gente vai descobrindo que... Depois dos 21 é assim mesmo. Desculpa. A gente vai abrindo mão de alguns valores, porque a gente vai criando uma maturidade, né? E você vai trazendo esse entendimento, falando, nossa, aquilo que era importante para mim hoje já não é. Né? Então, é isso. E aí a gente vai entrando numa outra fase. Né? Então, tem a mulher, né? A gente estuda muito as fases, né, da mulher em relação à lua, né? Em todos os relacionamentos. Né? A gente começa com o renascimento, a criança interior, depois as fases da mulher, né? Que a mulher a cada... É um universo, assim, impressionante, né? Cada 2 dias e meio a mulher é uma mulher. Ela é altos e baixos, né? As Nossa emoções, Senhora. ela é de acordo com a lua. Né? Depois a gente vai trabalhar relacionamento, a sexualidade. Amanhã a gente tem o nosso modo de sexualidade, né? Cortando laços kármicos com ex-relacionamentos e ativando a energia da Kundalini, que é essa energia vital. Uhum. Né? E depois tem relacionamento, tem prosperidade financeira. E aí segue o baile. Assunto não falta. Maravilha, maravilha. Então, Isso. Juscelia, mais uma vez, muita gratidão. Eu que agradeço. A você por ter vindo aqui mais uma vez. É sempre um Ter a prazer. sua presença assim tão iluminada, que só traz alegria e, mais que isso, traz um bem-estar muito grande. É uma conexão que a gente tem com alguma, eu diria assim, com a espiritualidade maior, na sua essência. Né? Obrigada. Muito obrigada, eu é que agradeço. Agradeço a vocês também e a gente se vê.